Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, bom dia, com grande alegria que neste momento estou aqui para refletirmos sobre o tema Cristo é a fonte única de todas as graças. E vamos conduzir a nossa reflexão a partir do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo do 1 ao 18. Por isso, estarei proclamando a palavra de Deus para você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, irmãos, como vemos no princípio deste Evangelho, tudo que foi feito, as coisas visíveis e invisíveis, foram feitos por Deus. E ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No versículo 3 diz: tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nada foi feito sem o Verbo de Deus. E tudo foi feito por ele. E ele é a luz dos homens. Portanto, Cristo é a luz que ilumina as nossas vidas, a existência humana. E é em Cristo que a nossa vida, de fato, tem sentido, encontra a sua plenitude, se realiza quando ela se encontra com o próprio Deus. No versículo 9, diz: o Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Portanto, Cristo, ele nos ilumina a nossa existência, conduz a nossa vida. Ele é a fonte de toda graça, ele é a verdade, como nos diz o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o discípulo João, ele dá testemunho desta glória do Pai, que repousa sobre o seu Filho, que confirma que, de fato, ele é o verdadeiro Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo para salvar os homens, para libertar os homens do pecado, da escravidão e da morte. E no versículo 16 vemos: todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Todos nós recebemos por causa de Cristo. Graça sobre graça. E esta graça que o Cristo vem nos trazer, além da nossa redenção, da nossa libertação, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
Não existe outro canal, outra fonte maior e melhor, mais eficiente, mais eficaz do que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Portanto, se nós buscamos, dirigimos as nossas vidas para fora de Deus, querendo dar sentido à nossa existência, certamente não encontraremos realização, não significaremos a nossa vida. Portanto, todo o trabalho pastoral, para que ele seja fecundo numa comunidade, ele deve estar orientado para o sol, para Cristo, para Jesus, por meio de uma vida de oração, por meio de uma verdadeira vida cristã, assim como também uma comunidade que quer se constituir, se formar, se ela quer perdurar pelos séculos, pela eternidade, ela deve estar dirigida para Deus e não para si mesmo, para os seus talentos que temos como homens e mulheres de Deus, mas sim para Deus. Menos eu e mais o tu, o Senhor. E assim, deste modo também as nossas famílias. Se queremos santificar as nossas famílias, temos que dirigirmos o nosso olhar para Deus e rogar do coração de Deus as graças que necessitamos para vencer todos os obstáculos e as dificuldades de nossas vidas. É em Cristo, é nele que obteremos todas as graças que precisamos, porque ele é a fonte única de todas as graças. Ele é a fonte única, não existe outra fonte que vá significar, que vá ser capaz de realizar o íntimo do nosso ser, da nossa vida, da nossa alma. Somente em Deus repousa e descansa a nossa alma. Poderá repousar e descansar. E outra coisa super importante, né, maravilhosa, é que em Cristo, luz dos homens, nós encontramos a verdade. A verdade sobre nós mesmos e a realidade sobre as coisas das quais nós convivemos e vivemos. Portanto, se trazemos Cristo para a nossa vida, o próprio Senhor, com a graça do seu Espírito Santo, mostrará para nós, no nosso cotidiano, todas as qualquer circunstâncias que se tornam perigos para a nossa vida, para a nossa família. Porque a verdade liberta. Por isso, o cristão que vive na amizade com Deus está a caminho da salvação, está sempre a caminho da libertação, sempre a caminho da cura, sempre a caminho desta união com Deus, do qual Deus assiste continuamente com as suas graças e permanece na graça e na verdade. Por isso, peçamos o auxílio e a graça de Deus para que nos ajude a dirigir a nossa vida para Ele, amá-lo de todo o coração, que Ele nos ajude a reconhecer que é apenas nele que alcançaremos e teremos as graças que precisamos para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa comunidade, que assim seja. Amém. Por isso, quero agora, louvando e agradecendo a Deus por esse momento, dar a você a bênção de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, conceder aos vossos filhos e filhas a graça da vossa bênção, que possa a vossa graça e a verdade iluminar o coração de todos os vossos filhos e filhas. Dignai-vos a Deus abençoar e santificar cada um deles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.